Alô, Libório no ar. E hoje a gente vai falar das grandes navegações e vamos falar da busca das especiarias. Estamos no ano de 1500, que corresponde ao último ano do século XV. Então, por que aconteceu? Como é que estava essa Europa no século XV? O que estava acontecendo? Como é que estava a política, a economia, a sociedade? Como é que era composta? Por que se aconteceu as grandes navegações? E na Europa, nesta época, politicamente, nós temos a formação das monarquias nacionais. O que significa a formação das monarquias nacionais? Nada mais é que o poder passa a estar centralizado na mão do rei. Isso quer dizer que agora, a partir de então, com o poder centralizado na mão do rei, nós vamos ter um território definido, nós vamos ter uma própria população com sua história, com sua língua, com as suas tradições, com a sua moeda. Então as pessoas começam a perceber, começa a ser delimitado um território nacional. Então as pessoas começam a perceber que elas falam diferentemente de outras regiões, que a sua moeda é diferente. Enfim, começa a haver essa formação das monarquias nacionais, onde o poder passa a estar na mão do rei, e esse poder vai se afirmando, vai se centralizando cada vez mais, e ele chega no seu auge no século XVIII, ou seja, no absolutismo francês. E na Europa, nós estávamos tendo essa formação das monarquias nacionais, e Portugal vai ser o primeiro a ter a formação das monarquias nacionais. Depois vieram outras, como a França, a Inglaterra, a Espanha. Vou dar um exemplo por que os outros, a França, por exemplo, ela demorou mais tempo para ter a formação da monarquia nacional, porque ela estava terminando a Guerra dos 100 anos. Então estamos vendo que nós vamos ter um rei agora com o poder centralizado em suas mãos. Lembrando que se esse rei tem poder, como é que ele manipula, como é que está a sociedade em que ele vive. E nessa época nós temos a ascensão socialmente, a ascensão de uma nova classe social. Essa nova classe social que detém o poder econômico nada mais é do que a burguesia. E essa burguesia, ela vai fazer uma aliança com o rei, porque ambos têm interesse. E esse rei, com esse financiamento da burguesia, ele vai formar o seu exército real. Para que ele precisaria de um exército real, nacional? Para combater os seus inimigos. Quem eram os seus inimigos? Nada mais, nada menos que os senhores feudais, que antes detinham o poder, porque na Idade Média o poder estava descentralizado na mão dos vários senhores feudais. Agora não, da descentralização voltamos para a centralização na mão do rei. E nós temos essa nova classe social chamada burguesia. E quem vai financiar essas grandes navegações será a burguesia. Ela vai financiar porque ela tem interesse econômico. O que existia no Oriente que tanto eles almejavam? Tinha as famosas especiarias, como cravo, canela, pimenta, noz moscadas, gengibre. Esses produtos, e também artigos de luxo, como porcelanas chinesas, tapetes persos. Isso tinha uma grande valia, e esse comércio vinha em pouca quantidade, porque era controlado até então pelas cidades italianas dentro do mar Mediterrâneo. Mas por que aconteceu as grandes navegações? Por que ficou mais fácil as grandes navegações? A gente tem que lembrar que isso aconteceu no século XV, porque já no século XV os europeus conheciam a bússola, conheciam a pólvora, conheciam as armas de fogo. Lembrando que tudo isso que eu falei para vocês, a bússola, a pólvora e as armas de fogo, foram invenções chinesas que foram introduzidas pelos árabes da Europa. Então, com isso, poderiam navegar mais tranquilamente e se defender
dos inimigos. Eles tinham armas de fogo, eles tinham pólvora, eles tinham a bússola para orientar norte, sul, leste, oeste, etc. Além do mais, aí existia a escola de Sagres em Portugal, onde ela aperfeiçoava as técnicas de navegação, onde eles aprendiam, elaboravam mapas. Isso facilitou muitos novos conhecimentos e as novas regiões que eles vão conquistar. E além do mais, nós temos a construção das caravelas, que são embarcações movidas a vento. E socialmente, assim, e a mentalidade também nessa época está mudando, porque nós temos o acontecimento do renascimento cultural e artístico nessa época, que provoca uma nova mentalidade do homem europeu, onde Deus não era mais o centro do universo, ou seja, na Idade Média, o centro do universo era Deus, chamado de teocentrismo. Mas agora nós vamos ter o antropocentrismo. O homem será o centro, a grande obra de Deus, que é a razão, que é um instrumento do saber. Ele não vai deixar de orar, ele não vai deixar de admirar, mas ele é o centro do saber. Então, o homem mais racional, esse homem questionador, esse homem humanista que vai questionar o poder da igreja. Além disso, as grandes descobertas também aconteceram, como Nicolau Copérnico, que ele dizia que o Sol é o centro do sistema solar e que os planetas giram em torno dele. Economicamente, a gente vai ter a formação do mercantilismo, onde as grandes navegações vão provocar um aumento das relações comerciais entre o Oriente e o Ocidente, provocando o deslocamento do eixo econômico do mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico, que esse Oceano Atlântico era antes chamado de Mar Tenebroso, porque a igreja dizia que a Terra era quadrada e que no final dela havia dragões, e as pessoas temiam navegar porque seriam devorados pelos esses dragões. Agora, com essa nova mentalidade, com esses novos conhecimentos, com a bússola, com a pólvora, com as caravelas, sabendo que a Terra é redonda e não é quadrada, nós vamos ter facilidade nas grandes navegações. E com isso, nós vamos ter na Europa a entrada de metais preciosos. E esses metais preciosos, eles vêm das suas colônias, ou seja, nós vamos ter a formação das colônias, dos impérios coloniais. Quem seriam esses impérios coloniais? Por exemplo, o Brasil foi colônia de Portugal. A América foi colônia da Inglaterra. Agora, o que existia de tão interessante no Oriente que os europeus tanto apreciavam e eram chamados de especiarias? Lembrando que o objetivo das grandes navegações era chegar às Índias. Quais eram, ou qual era o país chamado de Índias? Nesta época, Índias se referia à China e à própria Índia. Então eles iam na China e iam também na Índia. Eles iam buscar as especiarias, que era para apaladar a comida, para melhorar o sabor. Você imagine o seu alimento sem esses condimentos. As especiarias, elas conquistaram as mesas senhoriais europeias, a alta burguesia, e eles estavam dispostos a pagar fortunas sempre que tinham acesso a tais privilégios, por chegarem em pequenas quantidades. Então, como não existia muita quantidade, o pouco que chegava era peso de ouro, era muito caro e não era qualquer pessoa que podia consumir. Hoje não, sua mãe manda você ir no mercado, você compra cravo, canela, gengibre, de acesso a todo mundo. A canela, juntamente com outras especiarias como o cravo, a pimenta do reino, era utilizada também como moeda, moeda de troca para pagar serviços, impostos, dívidas, acordos ou obrigações religiosas, até servia como dotes e herança. Imagine a importância e o valor dessas especiarias. Lembrando que até hoje
a canela é utilizado na culinária. Eu, por exemplo, quando mexo com carne moída, eu coloco um pouco de canela, dá um sabor assim maravilhoso, encantador. E é utilizado como condimento aromatizante na preparação também de licores e certos tipos de doces e salgados. No Oriente, a canela era utilizada para condimento das carnes. As especiarias não eram só utilizadas para conservar alimentos, eram sim para melhorar o seu sabor, mas era utilizado também como afrodisíaco nos perfumes e nos incensos. Essas especiarias eram compradas secas, era costume presentear ou subornar os magistrados com as especiarias. Você vê a importância dessas especiarias no século XV, século XVI. Quero lembrar para vocês que a pimenta malagueta que nós conhecemos, ela é originária da África. Então, vocês ficaram sabendo qual era a importância das Índias. Era a busca das especiarias que tinham um grande valor. E relembrando que as Índias eram a China e a própria Índia. E buscava-se as especiarias cravo, canela, pimenta, noz moscadas, gengibre e também artigos de luxo, como porcelanas chinesas, sedas e etc. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Fui!